Boa noite. O tema independência ou autonomia do Banco Central do Brasil voltou com força no debate político depois que os candidatos à presidência, Marina Silva, do PSB, e Aécio Neves, do PSDB, apresentarem em seus planos de governo propostas para mudarem a relação formal entre o Banco Central e o governo federal. Atualmente, a instituição financeira é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda. Seu presidente é indicado pela Presidência da República e, depois de passar por uma sabatina no Senado, o nome é aprovado para assumir o Banco Central. O Banco Central tem um papel fundamental na condução da política econômica do país e para garantir a estabilidade da moeda. Para discutir a missão atual e a futura do Banco Central e sua maior ou menor independência, contamos hoje com a participação do doutor em Economia e ex-economista-chefe da Federação Brasileira dos Bancos, Roberto Troster, do pesquisador e diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, André Biancarelli, e em Brasília do professor do IBMEC e conselheiro do Sindicato do Banco Central do Distrito Federal, José Ricardo da Costa e Silva. Também contamos com a participação da jornalista Aline Escaso, que irá selecionar perguntas encaminhadas pelos internautas. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar da missão atual do Banco Central, no que poderá mudar se a instituição deixar de ser uma autarquia para se tornar independente. Eu vou perguntar para o José Ricardo da Costa e Silva, lá em Brasília, que vocês aí do sindicato andaram estudando os modelos de autonomia, de independência. Eu queria que você definisse direitinho, para a gente começar a conversa aqui, o que é autonomia, o que é independência, o que é o modelo atual. A independência é um termo que foi muito utilizado nos últimos 30 anos, mas é um termo que está em desuso já há alguns anos. Hoje a gente fala muito em autonomia. Por que isso? Porque quando você fala em independência, você tem em mente um poder independente, um poder que não responde à nação, que não presta contas, que não se coordena com os outros órgãos do governo. E isso já não é visto mais como o modelo ideal. Hoje, o que é mais comum é se falar em autonomia operacional, autonomia administrativa e mesmo autonomia orçamentária, que com isso você consegue agir e implementar as metas definidas pelos órgãos de representação democrática. Então, nesse caso, quem determina o que o Banco Central deve fazer é ou o Congresso Nacional ou mesmo um órgão do governo, como o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Dado a meta a perseguir, dado o horizonte a se seguir, o Banco Central vai cumprir a sua missão institucional de buscar defender o poder de compra da moeda do brasileiro e a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro. Doutor, quais são os riscos da interferência política no Banco Central? Se utilizar o Banco Central para emissão de moedas, para financiar déficit público ou leniência com a inflação, quais são os riscos maiores que ocorrem? É que você tem, assim, a política monetária tem uma defasagem muito grande, no momento que você aplica uma medida e que você tem resultados. Então, o que acontece? Você, às vezes, pode, num momento assim, véspera de eleição, segurar os juros e a conta vem depois. Você, intertemporalmente, você faz escolhas que, às vezes, não tem bons resultados a longo prazo. A segunda coisa, o Costa e Silva levantou muito bem, as metas do Banco Central. A gente está copomizando o debate, só falando sobre o Copom, taxa de juros básico e meta de inflação. E tem outras coisas no Banco Central que estão fora do debate. O crédito, por exemplo. A gente está tendo hoje uma dinâmica de crédito muito ruim. Você tem, não só o crédito está estagnado, você está tendo uma bolha de inadimplência, os índices da Serasa, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, estão batendo recordes de alta. A inclusão bancária, você tem um problema. Hoje, apenas 6% da população pega créditos, comparativamente que você tem um nível de bancarização de cerca de 92% da PEA.
você tem que o crédito todo é de curto prazo, 75% das concessões são por menos de 30 dias. Então, você tem que começar a olhar essas outras coisas, que a gente não pode só olhar a questão da inflação, né? Então, acho que ele bem levantou. A contribuição é muito importante e se você tem autonomia, metas bem definidas. E, por último, o Conselho Monetário Nacional, o que acontece? Quando foi feita aquela legislativo, executivo e judiciário, logo depois da Revolução Francesa, um modelo que todo mundo copiou, moeda era uma coisa sem importância, agora é mais importante. E o Brasil teve uma sacada muito grande, quando eles fizeram o Banco Central, de fazer o Conselho Monetário Nacional, diferentemente do que todo mundo, apesar de ter sancionado em 64, uma coisa que já vinha sido discutida faz tempo, e seria uma instituição com representantes do setor financeiro, do setor privado e do governo. Então você tinha um conselho monetário, pessoas... Abílio, outros. Tudo. E aí o que aconteceu? Você enxugou. Então acabou sendo que o próprio regulador, Banco Central fazendo... Isso aí no plano real. Isso foi aos poucos. Desde os militares começaram... primeiro com essa visão, aos poucos foi perdendo, então você perde um pouquinho de legitimidade do sistema, que você podia ter um Conselho Monetário Nacional com representantes de funcionários do Banco Central, do comércio, das finanças, da indústria. Isso. Mas, digamos, você teve, quando vem o plano real, você tem, digamos, o golpe final aí nessa composição, para ficar só Banco Central e Fazenda. E na prática é Banco Central e Banco Central, né? Que o Banco Central, Secretaria, o Comitê, né? O Conselho, então... Como é que você está vendo essa discussão e esse papel do Banco Central? O Trosser coloca aí que o Banco Central não avançou nada em termos de melhorar perfil de crédito, em termos de melhorar, remanejar poupança para prazos mais longos e tudo. Como é que você vê de uma maneira geral, a maneira como o Banco Central tem atuado? Eu acho que, na verdade, tem alguns planos diferentes para discutir a questão da independência do Banco Central, essa proposta colocada. Um primeiro, acho que pode ser colocado no plano técnico ou no plano de natureza econômica, de teoria econômica. Eu acho que a proposta de caminhar, de dar mais independências, pode ser uma questão de grau ou uma questão absoluta, mas o que está colocado é avançar na direção da independência. Eu acho que congela e institucionaliza uma determinada visão do processo, tanto do que é a moeda, do que é o crédito, do que é o processo inflacionário e do que deve ser a política monetária, no caso, e as suas relações com as outras políticas. Acho que, na verdade, esse é um ponto. Evidentemente, concordo que a moeda talvez seja uma área de intervenção do setor público na sociedade, não só na economia, qualitativamente mais importante do que outras, mas eu acho que do ponto de vista, inclusive, da democracia, do ordenamento jurídico-político, dá um status muito diferente para isso, que é isso que está colocado com a proposta de independência do Banco Central, descuidar dos impactos que isso pode ter em outras áreas da política econômica e do resto da intervenção política, que eu vejo uma tentativa de isolar uma área, uma área da intervenção pública. E eu acho isso um pouco complicado, porque cristaliza uma determinada visão. Eu queria ver com o Conselho. A gente sabe que o Banco Central tem quadros técnicos aí excelentes. Internamente, quer dizer, não estou falando de ativismo político, não, mas há discussões de monta no corpo técnico sobre a eficácia desse modelo de atuação de metas inflacionárias. E o que seria, digamos, a autonomia do banco? Por exemplo, em relação à política cambial, ele teria liberdade para usar o câmbio como quisesse, desde que focasse na meta de inflação. Como é que são as discussões internas aí? Tá. Luiz, dentro do Banco Central existe, na maior parte dos servidores, o entendimento de que o sistema de metas, em relação ao sistema de metas foi um avanço institucional muito grande e muito importante para a política monetária. Quando eu entrei no banco, há cerca de 22 anos atrás, a taxa de juros era definida pelo diretor de política monetária à noite. E ele ligava de manhã para o mercado aberto e dizia qual era a taxa. Então, era totalmente arbitrária. Esse processo vem se evoluindo desde o Plano Real, quando se criou o Copom, um pouco depois do Plano Real, e a partir daí você passa a definir a taxa de juros de uma maneira estudada, avaliada pelo corpo técnico e, mais ainda, com a implementação do sistema de metas para a inflação, você consegue dizer à sociedade de que forma você está atuando, por que você está atuando e qual é o objetivo que você quer alcançar.
Então, com isso, você tem um Banco Central muito mais próximo hoje da sociedade e na atuação da sua missão institucional principal, que é realmente cuidar do poder de compra da moeda, além do setor financeiro. A estabilidade do setor financeiro, o setor financeiro, de alguma forma, é uma expansão da moeda. O setor financeiro determina a liquidez da economia. A quantidade de dinheiro em circulação está vinculada ao setor financeiro. Então, na verdade, o cuidado com o setor financeiro não é só um cuidado com a sua estabilidade, mas é um cuidado com a própria quantidade de dinheiro circulando na economia. E o servidor do banco, em sua maioria, em uma quantidade muito grande, vários servidores me procuraram, sabendo que eu estava vindo aqui discutir com vocês esse assunto, para defender a questão da autonomia, porque a questão que o Troster levantou, a questão da decisão intertemporal, a questão você aumenta a taxa de juros hoje, ou você reduz a taxa de juros hoje, você tem um estímulo de curto prazo, mas no longo prazo você pode ter consequências nefastas para a sociedade. Então, com a ideia da autonomia de operação do Banco Central é para que você tenha uma consistência na atuação do banco. E tem mais uma coisa, a moeda, desde o seu início do sistema financeiro, está muito vinculada à questão da credibilidade. Então, se você acredita na sua moeda, se você acredita no sistema que está funcionando, distribuição da moeda, você consegue levar a sociedade a encontrar o seu melhor. A distribuição do trabalho, a capacidade produtiva aumenta. Nos países que tiveram maior estabilidade financeira foram os países que conseguiram um maior desenvolvimento econômico. Eu lembro quando estava fazendo meu doutorado, que ouvi um historiador econômico, Peter Rousseau, que ele chamava a atenção que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, não porque a Inglaterra tinha ideias mais geniais do que o resto do mundo, era mais criativa do que o do resto do mundo. Muito pelo contrário, a máquina a vapor não é criada pelo inglês. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial porque tinha um sistema financeiro mais estável do resto da Europa. E isso permitiu a oferta de liquidez necessária para que você desse a alavancagem de desenvolvimento, que você criasse iniciativas, que você pudesse viabilizar realmente a criação de valor para a sociedade, né, e novos produtos. Então, o sistema financeiro é muito importante como uma parte de expansão da moeda. E o servidor do Banco Central tem essa percepção de que essa autonomia é necessária. Não importa, quando eu falo de credibilidade, não importa a pressão política que é feita no curto prazo sobre a atuação da instituição. O que importa é a percepção de que não há a pressão política. Se a sociedade percebe que o Banco Central está atuando, pensando no longo prazo, a coordenação entre os trabalhadores, empresários e os fazedores de preço é muito maior. Então, você tende a ter níveis de preço, aumentos inflacionários menores do que quando você não tem essa percepção. Costa Silva, vamos tentar estabelecer um debate aqui um pouquinho mais curto. A dúvida que tem em relação ao Banco Central é aquele negócio, você ter, digamos, você conseguir tornar homogênea aí, digamos, a visão de médio prazo sobre a inflação é relevante. Vocês têm hoje um departamento de inflação aí que faz todos os estudos aí para mostrar as projeções de inflação. Agora, para ter fé, digamos, no modelo, tem que se acreditar que esse modelo, que você aumentando a taxa de juros, você tem um efeito sobre a inflação. E tem muitos estudos que mostram que colocam em dúvida essa eficácia da taxa de juros, especificamente, o único mecanismo a ser utilizado sobre a inflação, a não ser sobre expectativas, aí que é mais uma questão de fé, mas quando se pega a correlação de causa e efeito, você tem muitos estudos acadêmicos que colocam em dúvida isso, porque você tem vários fatores aqui que não são os mesmos fatores de países avançados aí, como é a questão do canal de crédito, a questão do estoque de riqueza existente, quando você aumenta juros lá fora, o estoque cai. Então, essa discussão sobre o modelo, eu queria que o Biancarelli colocasse um pouquinho sobre qual a sua visão sobre a eficácia ou não do modelo de metas inflacionárias. Não, a discussão do regime de metas tem toda uma discussão que, como eu já adiantei antes, ela decorre de um determinado diagnóstico do que é a inflação, do que é a moeda. Mas a discussão de comparações internacionais, outros exemplos, são sempre úteis na análise econômica, mas deve ser tomado com muito cuidado. Por exemplo, um dos grandes argumentos do ponto de vista teórico para defender um grau maior de autonomia tem a questão da credibilidade e a questão de controlar o impulso inflacionista do governo. E
essa consistência intertemporal, você pode ter ganhos de curto prazo e prejuízos a longo. Olhando para o caso brasileiro, nas últimas décadas, se tem algum tipo de irresponsabilidade, não é deixar a inflação crescer na véspera da eleição. Pelo contrário, é controlar a inflação com o uso da taxa de câmbio, que é o que funciona no Brasil, apesar do modelo de metas não dizer isso explicitamente, controlou-se, aliás, essa é uma das causas porque a inflação tá incômoda agora, é porque o câmbio desvalorizou bem. Mas eu acho que a gente pode localizar no tempo 98 e 2010, eu diria que houve sim um uso com objetivos eleitorais da política monetária, mas pelo contrário do que diz a teoria, que dá mais autonomia, é fazer valorizar a taxa de câmbio ou impedir uma desvalorização, como era o caso de 98, com vistas a ganhar a eleição. Isso cobrou um preço bem 98, 2003 você teve também, e agora está tendo. 2003 aqui não era a véspera da eleição, mas eu acho que 98 e 2010, quando o câmbio tinha desvalorizado muito forte em 2009 e deixou se apreciar de novo com vistas a segurar a inflação. Eu acho que no debate político eleitoral brasileiro, o risco de inflacionismo não existe, porque a inflação baixa é um ativo muito grande para ganhar a eleição. E não necessariamente a inflação baixa às custas de um câmbio, por exemplo, apreciado, é uma aposta de longo prazo para o conjunto da economia, não só para os preços. Trosa, como é que você vê o modelo de metas inflacionárias e essa relação entre a taxa de juros e a inflação? Bom, ele bem lembrou. Agora, só complementando o que ele falou, câmbio tem um custo na indústria, quer dizer, você segura a inflação, prejudica os industriais, sabe? E esse prejuízo é mais permanente. E as contas externas são por vinagre, né? Mas conta externa, às vezes, com crédito se resolve. Agora, indústria, que fechou uma indústria, você não abre de volta, é diferente de agricultura. Queimou uma safra, a outra você planta, que o João garante, né? Mas eu acho que, assim, política econômica, assim, o Banco Central tem mais de uma meta. Então, eu acho que a primeira coisa a gente devia ter, meta de inflação, mas meta de eficiência, que é um dos objetivos, meta de estabilidade, metas de inclusão, metas de estabilidade financeira. E, ao mesmo tempo, a gente podia repensar um pouquinho o papel. Quem que cuida da política monetária? Esse tem um órgão. O Banco Central, em inglês, tem um modelo interessante que ele pegou e falou, o Banco Central está dividido em 3 divisões: estabilidade financeira, estabilidade monetária e eficiência da intermediação. E depois, então, aqui a gente ainda está com um sistema que vai fazer 50 anos esse ano. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Mais uma vez, também depende de quem está conduzindo. Né? Tá. Você tinha um bom presidente, Arminio Fraga, por exemplo, podia ser o que fosse. Era um cara que fez acontecer, né? Meirelles, por outro lado, só cuidou da taxa básica de juros, Copom virou manchete e o resto não dava nem rodapé de jornal, né? É isso. Vamos a uma questão selecionada pela jornalista Aline Escaso, lembrando que o programa é ao vivo, e você ainda pode mandar sua pergunta para o portal brasilianas.org. Aline. Boa noite, Nassif. Boa noite a todos. A pergunta é de Henrique Costa, de Maceió, Alagoas. Ele quer saber se a independência normativa do Banco Central aqui no Brasil o deixaria sob controle de economistas ortodoxos, subtraindo a soberania do povo. Para quem que ele fez a pergunta? Não, tem aberto. Para vocês. Por favor. Para todos. Eu acho que o Banco Central tem um staff muito bom, quer dizer, então, nesse sentido, não tem muita preocupação. Acho que você deveria separar o que é política monetária, o núcleo de política monetária, independentemente, não faz sentido que o diretor de administração faça parte do Copom, quer dizer, se a gente faz um Copom, tá? Agora, eu acho que escolher bons economistas, eu acho que a questão não é ideológica, sim, é uma questão de eficiência. E o Banco Central tem que ser ortodoxo, né? Porque não pode ter o freio nos dentes, né? Mas tem ortodoxias, por exemplo, nós temos alguns casos de heterodoxia, como foi o Plano Real, quer dizer, uma heterodoxia que deu certo. Alguém que pensa, então eu acho que numa sociedade que está mudando, pensar um pouquinho a mudança também, não é olhar o manualzinho, né? A regra de Taylor. Né? Vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org sobre a independência do Banco Central.
Nesse segundo bloco, vamos mais a fundo dos argumentos contrários e favoráveis à total independência do Banco Central em relação ao governo. Eu queria ver com o Costa, o que é, por exemplo, quando a gente olha a experiência internacional, em alguns países essa, digamos, autonomia, ela vai até um certo ponto, toda decisão, em outros países, toda decisão não pode ser questionada por ninguém. Quais os limites dessa autonomia? Como que seria, digamos, o Banco Central autônomo, independente, nessa visão desse grupo de funcionários? Luiz, não existe Banco Central independente em lugar nenhum do mundo. Talvez o exemplo de Banco Central mais independente ou mais próximo da independência é o Banco Central americano, o Federal Reserve Bank. No entanto, mesmo nesse caso, existe uma grande cooperação ou coordenação entre o presidente do Banco Central e o secretário do Tesouro. E o presidente do Banco Central americano tem que ir periodicamente, se eu não me engano, quase mensalmente, ao Congresso Nacional para prestar contas. Então, em todo o mundo, toda a experiência internacional, quando se fala de independência ou autonomia, e o termo preciso tem que ser autonomia, existe uma responsabilidade e uma resposta do Banco Central para a sociedade, seja para o Poder Executivo ou seja para o Congresso Nacional. Então, se o presidente do Banco Central em outros países, mesmo na Austrália, cometer algum ato que não está correto ou ser cobrado, ele pode haver o pedido de destituição dele pela presidente ou pelo Congresso. A diferença para o modelo que a gente tem hoje no Brasil é que a destituição tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. E isso dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de certeza à sociedade de que haverá um debate, uma atuação política do Banco Central, mas olhando mais o longo prazo. Ô, Roberto, quando a gente pega o FED, o Banco Central Americano, ele tem, digamos, todos os seus escritórios regionais e tem um contato permanente com os grandes empresários para não depender só da expectativa do mercado. Aqui, digamos, o Banco Central ele não é muito amarrado a uma visão de cenário que é exclusivamente financeiro? Eu acredito eu acho que assim, a gente faz uma leitura do resto do mundo só por conta da inflação, que é um resquício da época que a gente tinha inflação alta. Quer dizer, nos Estados Unidos você começa a olhar mais na ponta final, como é que a taxa Selic afeta o crédito Aline, da jornalista Aline, como é que afeta, quanto acesso que ela consegue, eu acho que essa coisa, e eu acho que o setor, primeiro a questão da inflação que todo mundo está olhando, mistura as duas coisas. Eu fiquei chocado com duas coisas, a Veja dessa semana fala, quem rouba é banqueiro, né? Saiu na Veja dessa semana. O pior disso é que ninguém protesta, nem do lado do Banco Central, fala, opa, espera um pouquinho, a função dos bancos é legítima, né, sabe? Que a Veja... É a Veja dessa semana. Ela fala... Né? Pode ficar. Não, Briodo, não. Por quê? Posso. Não, mas o ponto é que assim, o sistema como um todo está com uma perda de legitimidade, as pessoas começam o que é taxa Selic, o que é taxa de crédito, se sobe a Selic, como é que isso afeta o crédito, como afeta o bolso de todo mundo. Mas vamos pegar aqui, o Banco Central, num determinado momento, ele começa a jogar a Selic para baixo e começa a atuar sobre os spreads bancários. E a partir de um determinado momento tem uma volta de inflação, não em função do Selic, em função de especulação internacional de preços de commodities, aí ele abre mão dessa tentativa de trazer a Selic para baixo e deixa o spread voltar a outros níveis. O que pode ser feito, digamos, onde que ele deveria atuar, além da Selic, para desobstruir os canais de crédito? Bom, eu vou dar 5 coisas. Primeiro, o IOF. É um absurdo cobrar em quem deve. Você tem que cobrar em quem tem. É o imposto sobre operações financeiras. Operações financeiras. Quer dizer, se a Selic, vamos supor, a gente consegue fazer a Selic zero, por conta do IOF, já tem um spread grande. Aí, em cima desse spread, tem PIS/COFINS, que aumenta quanto maior for a taxa. Quer dizer, então, mesmo se a gente conseguisse zerar a Selic. Segundo, tem compulsórios muito altos. O Brasil tem números redondos, 409 bilhões de compulsórios para 700 e muitos bilhões de crédito. Que é dinheiro que fica parado no Banco Central. Todo mundo fala, não, mas é dinheiro que os bancos captam de graça. É mentira. E parte dos compulsórios são remunerados. É mentira. Banco não capta de graça. A agência, a mão de obra, quer dizer, captar a CDI... com todos os custos. Então, o que acontece? Todo aquele custo vai lá em cima.
Aí tem uma regulamentação, quer dizer, aqui você tinha, você tem muita regulamentação, você podia simplificar. E o crédito, assim, por exemplo, se você for fazer uma aplicação no banco hoje, Luiz, o que acontece? Você vai ser atendido por alguém certificado. Então, você vai ser atendido como nos melhores bancos do mundo. Agora, e se te derem instruções ruins, não vai, você pode responsabilizar. Já na outra ponta do crédito, vale tudo. Não precisa certificação, nada disso. Então, nós temos que começar a pensar em crédito responsável, cadastro positivo, por exemplo. No papel, você podia ter um cadastro interativo. Então, eu vou lá, André chega lá e fala, ó, mudei o endereço, avisa. Você pode ter ganhos de eficiência. Eu vou dar um exemplo. Você vai aqui, Brasil, que o país que tem a média mundial, 40 ATMs por máquinas de sacar dinheiro por 100 mil habitantes, no Brasil tem 120. Fala, poxa, Brasil tem tecnologia melhor. Mentira, o que acontece? Você vai no supermercado, tem... Todos os bancos aí. Bancos diferentes. Então você tem que começar a pensar na questão de eficiência, e eu acho que esse papel do Banco Central é começar a pensar o sistema de maneira mais abrangente. O Banco Central não passa por isso. É que o mandato institucional, quer dizer, o sistema ficou copomizado. Acho que a gente tem que descopomizar o sistema. Vou explicar para o telespectador o que é o Copom. Copom. É a reunião do Comitê de Política Monetária. Então, o Banco Central ficou muito copomizado, muito focado no Copom. E Copom é uma parcela pequena do Banco Central. Tá. Então, acho que o José Ricardo, né? Vai me corrigir, mas são cerca de 5 mil funcionários do Banco Central e que cuidam de política monetária deve ser menos de 100, né? Então, o que os outros 4.900 fazem, né? Eu acho que essa preocupação é válida. O papel do Banco Central não é só cuidar da taxa de juros, mas sejamos claros aqui, o que está em jogo é a maior liberdade para colocar a taxa de juros onde um corpo técnico livre de pressões políticas tenha mais liberdade para fazer isso sem sofrer ameaça de demissão, digamos assim, ou sem sofrer as influências políticas. É disso que se trata, até porque o debate da independência do Banco Central foi colocado agora no debate eleitoral brasileiro por conta disso, pelo processo que você lembrou de uma tentativa que foi abortada ou retrocedeu de baixar a rentabilidade, baixar a taxa de juros. É disso que se trata. Todas as questões do crédito, de aumentar a eficiência do crédito, de ampliar o crédito, torná-lo mais barato, mais eficiente, tudo isso, até onde eu entendo, me corrijam vocês que entendem muito mais do que eu, isso não depende de uma autonomia do Banco Central. A autonomia que se está colocando em pauta para aumentar é uma autonomia de que um corpo técnico vai ter uma liberdade para atuar e não é uma questão de eu prestar contas e ser fiscalizado ou não, é de escolher a prioridade. E quando se define a prioridade, digamos o seguinte, a prioridade é a inflação e a sua ferramenta é o juros. Você não tem limite para os juros e, ao mesmo tempo, você não tem que responder por custos fiscais. Exatamente dessa política para os juros. Vamos supor que a sociedade definisse, o presidente entregasse ao ministro da Educação a tarefa de universalizar com qualidade o ensino médio. Seria uma ótima meta para a sociedade brasileira. Quebraria o país. Eu não tenho nenhum compromisso com o custo fiscal disso, vou fazer isso. Então, como é que fica nessas discussões, digamos, essa questão da responsabilidade fiscal da política de juros? Já que quando se aumenta a Selic, e você tem outras ferramentas para digamos, para influir no crédito, como as tais medidas prudenciais, mas como que se discute internamente a questão do impacto dos juros na política fiscal? Ou se pensa o seguinte, isso é problema do Tesouro e do planejamento? Não, claro que não, Luiz. Aí você tem duas coisas. Primeiro, daí a importância da coordenação que você já tem, de alguma forma, no âmbito do Conselho Monetário e que você teria muito mais forte pela necessidade de prestação de contas da direção do banco ao Congresso Nacional. E com isso, isso exigiria do banco um compromisso maior. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que você, com uma autonomia, você permite, existem vários estudos internacionais que a autonomia permite redução de taxa de juros no longo prazo. Se você olhar a questão da taxa de juros do Plano Real até hoje, da taxa de juros, do spread bancário, ele vem caindo constantemente. E isso é fruto da maturidade da sociedade de viver com preços estáveis. A estabilidade de preços
permite taxas de juros de longo prazo muito mais baixas. Pegando a questão do Troster, banqueiro gosta de inflação. Na época de inflação alta, os bancos ganhavam 12% do PIB era para os bancos, dos quais quase 5% era float de inflação, era recursos inflacionários. Depois disso, isso caiu bastante. Então, a queda da inflação reduz spread bancário, reduz taxa de juro básica, mas também reduz taxa de juro ao consumidor e às empresas. Se você vê as séries históricas, mostram claramente uma tendência constante depois do fim da inflação, da redução dos juros. A eficiência do sistema financeiro, juros mais baixos, o crédito cresceu de 25% do PIB para quase 50%. Tem a parte de inclusão financeira. Há 10, 15 anos atrás, só 18% das cidades brasileiras tinham mais do que 5 estabelecimentos. Hoje, quase 100% das cidades brasileiras têm mais de 5 estabelecimentos. Nenhum município brasileiro vive sem um estabelecimento de acesso ao crédito. Então, isso é a atuação da área de inclusão financeira dentro do Banco Central. O banco está atuando nisso. Agora, ele pode fazer isso com muito mais força e com muito mais credibilidade se ele tiver uma autonomia de fazê-lo em termos de definir essa luta contra a inflação. Trouxe. Olha, primeiro, só complementando, você tem que ter autonomia com metas. Tá? Segundo, todo funcionário do governo tem um pouco de espírito cívico, quer dizer, não é subo os juros, dane-se o mundo, eu consegui minha meta, quer dizer, se supõe um mínimo de cumplicidade e de civismo. Agora, eu queria falar 3 coisas que você colocou. Primeiro, a gente tem acesso, 92% da PEA tem em média... população economicamente ativa tem conta em banco, tem relacionamento. E na média você tem 1,98 relacionamentos bancários por pessoa. Quer dizer, então, acesso 100% de acordo. O que é o relacionamento bancário? Ele tem conta de poupança. Tá. Hoje no Brasil você consegue, diferentemente de outros países, com R$100, abre uma conta aqui em São Paulo, quero passar, ele sai aí do programa, vai no caixa e tira o dinheiro. Na hora. Sem custo, sem nada. Então, sistema de pagamentos eficientes. Agora, a bancarização no sentido de crédito, só 6%. E você está vivendo uma bolha de endividamento. Só para você ter uma ideia, o grau de financiarização, que é quanto que da renda do PIB vai para pagamento de juros bancários só, é aproximadamente 21% do PIB. E 13,2% do PIB do primeiro trimestre desse ano, só de juros, de operações de crédito. Quer dizer, agora, diferentemente do que ele faz, isso não fica com o banqueiro. Eles pegam o dinheiro com uma mão e pagam para os depositantes com outro. 75% disso, mesmo na época da inflação, pegava de um lado e ia para o outro. Quer dizer, o modelo de intermediação brasileira bancário está obsoleto. Então nós temos que começar a pensar. Achei excelente a ideia de discutir. Não é só autonomia, quais são as metas e se o jeito de fazer não está dando certo. Porque você tem bancos eficientes, você tem Banco Central tecnicamente capaz, mas o desempenho no conjunto está muito ruim. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Escasso. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Aline. A pergunta é de Fátima Oliveira, de São Bernardo do Campo, aqui no interior de São Paulo. Ela pede para que os convidados avaliem a afirmação do Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz. Ele diz que não existe um problema de que as instituições públicas sejam responsáveis pelos bancos centrais, mas sim o que importa é a orientação política do Banco Central. Ele ainda considerou que os bancos centrais ligados a governos tiveram melhor desempenho durante a crise mundial. Essa é a dúvida dela. Quero que vocês comentem a afirmação. Essa questão da apropriação do Banco Central pelo mercado, que está no cerne da crítica da crise de 2008, né? Como é que você viu esses estudos do Stiglitz? Eu acho que, na verdade, o Stiglitz é o representante de talvez seja a figura mais visível, de um avanço da teoria macroeconômica, de teoria monetária, de que não enxerga a separação e que a política econômica deve trabalhar com várias metas, deve enfatizar a coordenação e deve ter outros objetivos. É um pouco isso, nesse sentido, ele não é contrário a bancos públicos e ele vê com bons olhos um banco central que seja permeável à influência do poder eleito também. Eu acho que é uma discussão
às vezes eu pego os argumentos no debate brasileiro, parecem os argumentos do final dos anos 70, início dos anos 80, no debate econômico internacional. As coisas já avançaram. A certeza de que moeda não tem efeito real nenhum na economia, a moeda é neutra, de que a inflação é só um problema de demanda, isso já está questionado do ponto de vista teórico internacional e talvez o Stiglitz seja uma figura muito, muito visível nesse debate internacional. Eu acho que o problema é esse, a gente colocar no quadro institucional brasileiro uma rigidez que ele não precisa. Concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu digo o que um avanço na direção da autonomia do Banco Central vai melhorar a intermediação de crédito. Eu acho que as questões colocadas não são essas. A prestação de contas vai aumentar com a autonomia do Banco Central? Não, já existe prestação de contas. Eu acho que o passo que está sendo discutido e está sendo proposto não é para aumentar a prestação de contas. Ela pode até ser garantida, mas eu acho que ela já está garantida. Bom, vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org sobre a independência do Banco Central. Nessa última parte do programa, vamos falar um pouquinho da experiência de bancos centrais e independentes em outros países. Mas antes eu queria voltar ao Costa Silva. Costa Silva, quando todas as análises aí sobre o efeito da taxa de juros na inflação, entra a questão cambial. Quando o Banco Central começou a retomar de novo a elevação dos juros, ficava claro que era receio também, que era uma medida preventiva com receio que os Estados Unidos aumentassem os juros e puxassem recursos daqui. Ou seja, o câmbio é um elemento central em toda essa política de metas inflacionárias. Por que o Banco Central não explicita isso nos seus relatórios, na sua prestação de contas à opinião pública? Luiz, o câmbio é um instrumento essencial para qualquer economia que não é economia como a americana ou europeia, que emite a moeda mundial. A gente fica sujeito a impactos e variações. Nossas economias são, sim, vulneráveis à variação no câmbio, as economias emergentes. Mas eu vou lhe citar um exemplo que eu sempre lembro. Quando nós implementamos o sistema de metas para a inflação, em 1999, janeiro de 99, o câmbio desvalorizou mais do que 100%. E havia um medo enorme de que a inflação estourasse. E, na verdade, mesmo o câmbio continuando quase 100% no final do ano desvalorizado em relação a janeiro de 99, a inflação foi de 8%. E o ganho em relação a isso foi principalmente uma coordenação com a sociedade. A sociedade entendeu o que o Banco Central estava fazendo e passou a atuar na direção de que os preços não aumentassem tanto. E a gente fechou 1999 com 8, alguma coisa dentro da meta de inflação, apesar do câmbio extremamente desvalorizado. Então, eu concordo, sim, que o câmbio tem um impacto grande sobre o preço, é uma preocupação em qualquer lugar do mundo que não seja os Estados Unidos e a Europa, que são os países que produzem a moeda que circula internacionalmente, mas apesar disso, nós tivemos uma inflação relativamente baixa. Então, o Banco Central foca na inflação para dizer à sociedade o que ele está fazendo, porque o objetivo do Banco Central não é decidir sozinho, é para fazer com que a sociedade convija para a visão de ter preços estáveis. Eu acho que assim, câmbio é uma ferramenta, deveria ser mais explícito o uso, quer dizer, por que estamos quase com 100 bi de swap cambial, quer dizer, que é um risco, né, para o sistema. Ele mencionou 99, muito bem. Também fizeram a mesma estratégia e o país perdeu do dia para a noite 40 bi que foram para os investidores estrangeiros, assim, presente, para. Segundo, o câmbio, a gente tem que arrumar esse mercado. Não pode ser que a gente tenha a bolsa de futuros mais moderna, entre as mais modernas do mundo, e o câmbio à vista, a lei foi assinada por Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha em 1932. Quer dizer, temos que começar a pensar fazer a abertura completa, porque senão o que acontece? O mercado futuro que fixa as cotações. Você vê hoje, por exemplo, que o câmbio disparou. Mas Roberto, quando fala abertura completa, quer dizer, quando você pensa o câmbio... Desculpa, abertura inteligente, continua, desculpa. O que é abertura inteligente? Não, uma abertura que convém ao Brasil. A gente fez a abertura que convém aos especuladores.
Quer dizer, porque se você deixar aberto aí sem o mercado definindo o câmbio em geral, historicamente, você tinha as relações comerciais que definiam. Você tinha mais déficit, o câmbio desvalorizava menos. Mas hoje, com o diferencial de taxa de juros aí, o câmbio não é um câmbio que define a competitividade de uma economia. Né? Exatamente, então tem que mudar a estrutura do mercado de câmbio. Tá. Você liberou a parte especulativa e a parte produtiva está travada. Então o que acontece? É o rabo que mexe o cachorro. Então tem que mudar coisas simples, por exemplo, você que é um milionário, você pode agora ir para Nova York e abrir uma conta lá fora em dólares. Nós dois que somos, nós três, né? Eu vou incluir o Costa e Silva nisso. Nós não podemos. Se a gente for viajar alguma coisa, temos que comprar dólar e carregar no bolso e correr riscos. Quer dizer, temos que modernizar. A gente abriu a parte que não devia ter aberto e não abriu o que devia ter aberto. O que você acha, Beccara? Em relação ao mercado de câmbio, essa distrofia ou essa hipertrofia do futuro em relação ao à vista, eu seria mais favorável a colocar mais travas no futuro do que abrir mais o à vista, mas essa é uma discussão bastante complexa. Em relação ao papel da taxa de câmbio, eu tenho um colega que dizia, isso antes, até em 2006, dizia, tem um departamento do Banco Central, sem nenhum tipo de desprezo, é só uma ironia, que opera a política, e a política, mesmo no regime de metas, o canal mais importante é o canal de câmbio, e tem um outro departamento que divulga os mecanismos, aí tem o canal do crédito, etc. É uma ironia para dizer o seguinte, nos anos em que o Brasil teve apreciação cambial, a gente cumpriu a meta em cima ou abaixo. Nos anos que tivemos desvalorização cambial importante, a inflação ficou acima da meta. A inflação não é só a inflação importada no Brasil. Agora, por exemplo, é importada, é de serviços e é de alimentos. Mas, ao contrário, a inflação quase nunca é só de demanda. O regime de metas, pelo menos no modelo que ele está criado e justificado, dá a impressão, e ele é construído dessa maneira, de que a inflação é sempre um resultado de excesso de emissão monetária ou de descontrole das contas públicas. A inflação é um bicho complexo. Às vezes ela responde muito bem à política ortodoxa, às vezes não. E um instrumento que desde 1994 mais teve sucesso no controle da inflação foi a taxa de câmbio, com os seus efeitos positivos de controlar a inflação e com os seus negativos de prejudicar a estrutura produtiva. Eu acho que Então, mas quando se pensa, aí que está o negócio, no curto e no médio prazo, que é essa questão da dicotomia do Banco Central, de ter... Quer dizer, quando você pega a taxa de câmbio e joga para baixo, está pensando no curto prazo, porque você segura a inflação. Sim. Mas o médio prazo, que é a definição de uma estrutura industrial que garanta emprego, que garanta... isso aí vai para o vinagre. Então, digamos, esse conceito de curto e médio prazo também... Sim. E tem que levar em conta que também, pelo menos de 2003 para cá, a apreciação muito forte da taxa de câmbio, até 2010, até 2011, que depois já desvalorizou um pouco. Ela foi importante no processo de distribuição de renda de ganho real. Então, se você reverter esse processo de uma vez só, vai ter efeitos, além de inflacionários, distributivos negativos para a economia brasileira. Isso é preciso levar em conta também. Não estou nem falando da desvalorização, mas estou falando que, digamos, a política como um todo tem que levar em conta todos esses impactos. O que eu só acho, sendo breve, é que o regime de metas para a inflação, pelo menos o modo como ele está institucionalizado, e aí eu tenho mais dúvidas ainda sobre o aumento da autonomia do Banco Central, ele está muito focado em um instrumento, um diagnóstico, um instrumento, uma causa. E a inflação não precisa ser assim. Eu não sei, não há uma outra coisa para colocar no lugar com o grau de capacidade de coordenar expectativas que o regime de metas. Mas eu não sei se a gente precisa avançar na institucionalização dessa visão muito estreita sobre o que é a inflação. Então, mas deixa eu perguntar para o Trotsky. Essa questão das expectativas, quer dizer, o Banco Central hoje ele tem, e todos os departamentos econômicos, ele tem suas planilhas aí com projeções, com previsões inflacionárias. Isso aí, digamos, é uma forma de democratizar a informação que permite uma coordenação. Agora eu pergunto o seguinte, essa coordenação, você não teria outros instrumentos que não, digamos, a receita única dos juros para atuar sobre a inflação? Por exemplo, as medidas prudenciais em cima do crédito. Em outros tempos, os estoques reguladores, o próprio compulsório. Esse conjunto de medidas aí... junto com uma clareza sobre o cenário inflacionário, as expectativas inflacionárias, não poderia substituir as metas inflacionárias? Eu acho que a gente pode complementar. Só pegando um gancho que você falou antes, vamos abrir um pouquinho mais tanto o Banco Central como a discussão, quer dizer, não é só o setor financeiro, o que a agricultura tem a falar, o que a indústria tem a falar. Quer dizer, a questão do sistema bancário tem que ser mais discutida mais a fundo, quer dizer, ficou um negócio assim muito fechado.
tanto o Banco Central fechando-se em si mesmo, quer dizer, o Banco Central devia ter na diretoria, por que não, sei lá, um banqueiro, um chefe, ou sei lá, o presidente do Carrefour, algumas pessoas de fora do sindicato. Podia ter da academia também. E da academia, óbvio, desculpa, da academia primeiro, sabe? E começar a pensar um pouquinho mais o Banco Central. Não pode ter essa visão essa estreita. diversidade de linhas de pensamento, ela é enriquecedora, não é? Enriquece, você começa a ver outras coisas. O debate que a gente está tendo agora, quer dizer, a gente começa a ver um pouquinho mais. Eu acho que no mundo que está se transformando rapidamente, existe isso. Uma coisa que a gente não levantou, por exemplo, mecanismos de transmissão. Por que o juro neutro no Brasil é mais alto que em outros países? Muito é por conta assim, de algumas distorções no crédito, né? Então a gente começa a pensar um pouquinho mais o sistema. Então eu acho que assim, autonomia, bom. Regime de meta, sim, mas assim, autonomia para qualquer tarefa, definir melhor qual que é a tarefa e escolher os melhores para executá-la. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Aline Escasso. Aline. Quem vai perguntar agora é Márcio Antônio Estrela, de Brasília. Eles querem saber se vocês identificam alguma correlação positiva entre a autonomia dos bancos centrais e as expectativas, ou seja, uma maior autonomia dos bancos centrais e um maior efeito nas expectativas do mercado. Eu vou pegar o Cossilva. Cossilva, o Estrela, nós até publicamos um estudo dele mostrando que essa correlação é clara em países de economia estabilizada, mas que não é clara em países emergentes, ou seja, que uma maior autonomia leva a um maior controle de inflação, né? Como é que vocês veem essas correlações? O Márcio Estrela é um colega muito preparado, tem um trabalho lá no banco, uma apostila sobre o assunto. É verdade, a maior parte dos estudos indicam a correlação entre autonomia, independência e inflação baixa, ou seja, uma relação negativa, embora quando você coloca os países em desenvolvimento, essa correlação não fica tão forte, ou fica sujeita a algum questionamento de causalidade. É uma technicalidade de estatística, da econometria, que não dá segurança de que existe uma causalidade. Mas existe sim, Márcio, evidências, embora pequenas, de que o aumento da autonomia afeta a credibilidade na instituição, no seu papel de combate à inflação, e isso, de alguma forma, afeta as expectativas. O Luiz Nassif iniciou o programa dizendo que as expectativas não eram coisas importantes, mas é só ler Keynes, no capítulo 12, para você ver a importância das expectativas na formação de preços, na formação, inclusive na formação do produto interno bruto, na taxa de crescimento. Se você espera sucesso, você alcança. Então, a credibilidade que vem da autonomia gera preços mais baixos e gera taxa de juros também mais baixas no longo prazo. Vamos corrigir, eu jamais disse que as expectativas não são relevantes, não. Elas são da mais absoluta relevância. O que eu disse é que não pode ser matéria de fé. Você tem que estabelecer uma correlação clara entre as medidas e a inflação para a expectativa não ficar meramente uma torcida aí. Calma, Deus me livre. Aí seria demais, né? E complementando a correlação, às vezes, quer dizer, você mesmo falou antes, assim, e ele bem lembrou, a inflação tem múltiplas causas e múltiplas curas dependendo das causas, quer dizer, então a gente tem que ver. Mas, de maneira geral, autonomia, imagina para você fazer o programa, você tem autonomia, faça um bom programa, imagina se está todo mundo te falando. Eu acho que o problema não é a autonomia em si, mas a maneira como o Banco Central definiu suas metas. O que foi colocado aqui. Você trabalha especificamente com a questão do Copom, usa uma única ferramenta que é a taxa de juros, que tem um conjunto grande Diz que usa. Diz que usa. Não trabalha os canais de transmissão da taxa de juros, deixa de lado as implicações do câmbio e fica uma ideia fixa. Esperando que... Então, o próprio Delfim, quando tem escrito, qual é a grande vantagem? É coordenar a expectativa. É que nem bolsa aí agora. Sai uma pesquisa, todo mundo... A bolsa cai. Sai outra pesquisa, a bolsa sobe. Você fala, isso aí é racionalidade ou é efeito manada? Então... Efeito manada é racional, eu vou perguntar para você agora. Racional que nem um efeito manada, né? Uma racionalidade, assim, uma irracionalidade irracional, vamos dizer.
Você faz uma aposta, sai a capa da Veja, a bolsa cai ou sobe. Isso aí você não consegue definir uma expectativa racional de longo prazo em cima de matéria de fé, né? Esse é um ponto... Não, eu só acrescentar em relação às expectativas e a tal da credibilidade, que os argumentos mais técnicos a favor de dar autonomia ao Banco Central, ou dar independência, ou um grau maior de autonomia, são esses. O da credibilidade e o baseado na ideia de expectativas racionais, né? Acho que, no fundo, a discussão não é meramente operacional ou de estudo de caso brasileiro ou de evidência empírica. Ela está baseada numa teoria econômica que está sentada em cima de um pressuposto que eu acho bastante questionável do ponto de vista teórico, é de que todos os agentes têm informação perfeita e antecipam as ações da política econômica. E por isso que a política econômica não tem efeito real nenhum. Eu acho isso bastante questionável. Mais que a autonomia do Banco Central, acho que mais importante é colocar estadistas do Banco Central que vão além do manual e consigam pensar essas grandes transformações que o país está passando, mas, infelizmente, o programa Brasilianas.org sobre a independência do Banco Central termina por aqui. Agradeço a participação do ex-economista-chefe da FEBRABAN, o Roberto Troster, do pesquisador e diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, o André Biancarelli, e em Brasília do professor do IBMEC, conselheiro do Sindicato do Banco Central do Distrito Federal, José Ricardo da Costa Silva. E também agradeço a colaboração da jornalista Aline Scaso e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se que você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, porque acabou o horário político que nos jogava às 7h30. Até lá.